Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Fagundes e venho aqui passar um conteúdo essencial para a sua aprovação. Eu venho hoje desvendar os mistérios do tão temido tema interrogativo. O que fazer quando o tema for uma pergunta? Se for uma pergunta alternativa, como que eu vou proceder na redação? Então aqui em alguns minutos eu vou explicar para vocês o pensamento que vocês devem ter, o raciocínio que vocês devem ter. Após isso eu vou demonstrar em dois temas essa criação de raciocínio com introduções, e no segundo tempo eu vou mostrar um desenvolvimento como deve ser feito também. Então, vamos lá, isso aqui nem curso pago entrega, então realmente eu ensino aqui diferenciado que eu estou fazendo para vocês, prestem atenção, anotem bastante e vamos lá. Aqui, o que fazer quando o tema for uma pergunta? Muitas pessoas me perguntam isso. O que proceder, professor? Eu tenho que responder a pergunta, eu tenho que responder diretamente, eu tenho que responder só na introdução, ou nos desenvolvimentos, ou na conclusão. Eu realmente fico perdido em torno desse ponto. Então, aqui agora eu venho para você desvendar esse mistério, mostrar como pode ser simples a redação. Eu vou dar a base aqui, realmente, para vocês não terem mais essa dúvida. Aqui, antes de tudo, eu peço para vocês me seguirem, tá? Quem está assistindo pelo YouTube, me segue lá no Instagram, tá bom? Esse aqui é minha rede social, bastante conteúdo gratuito. E quem está no Instagram, me segue lá, se inscreve no canal do YouTube, tá bom? É essencial para que eu continue com esses vídeos focados aqui na redação da sua prova. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Nós temos os temas interrogativos e temos também alternativos. O que eu posso fazer diante disso? Gente, primeiro de tudo, vocês têm que entender a temática. Vocês têm que entender o que o tema está querendo dizer para você. Geralmente, quando você tem um tema interrogativo, é claro que ele quer seu ponto de vista, mas quer um ponto de vista entre duas dinâmicas. Ou você apoia um lado, ou você apoia o outro. E você deve demonstrar isso já na sua introdução, qual é o seu ponto de vista. E reforçar esse ponto de vista nos desenvolvimentos. Então, toda a sua redação vai ser pautada nisso. Então, quando você ver um tema interrogativo, nada de ficar se escondendo, nada de fazer charada. Já na introdução, já responde a pergunta, não diretamente, claro, indiretamente, mas não se esconda demais, não faça, não tente mascarar demais ali a resposta. Deixe claro para o corretor qual é o seu ponto de vista. E aqui eu vou ensinar para vocês. Por exemplo, nós temos um tema aqui que é ensino religioso nas escolas. É um tema bem, assim, é pouco discutido, mas é um tema muito forte para toda a sua prova. Seja ela Enem, vestibular, seja ela Polícia Penal de Minas Gerais, que vai ser agora a Selecom, que gosta de temas interrogativos. Então é um tema possível. E nós temos aqui duas alternativas. Isso é um mecanismo de coerção individual ou isso é um aspecto de formação cultural? Aí, gente, isso aqui depende do seu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista que ensinar a religião nas escolas seria um mecanismo de coerção individual, você tem que pensar em uma tese para defender isso. Você tem que pensar em dois argumentos para defender essa tese de que o ensino de religião nas escolas é um meio de coergir as pessoas a terem esse pensamento de determinada fé. Então você tem que argumentar em cima disso. Agora, se você acredita que isso é um aspecto de formação cultural, você também tem que argumentar em torno desse ponto. Você não pode fugir dessa temática. Então, antes de tudo, qual é a sua opinião? Qual é o seu ponto de vista? Não fuja disso. Para mim, o que eu vejo hoje é o seguinte, pessoal. Eu acredito que é um aspecto de formação cultural, não tenho a menor dúvida disso, tá? Então aqui eu tenho total dúvida, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Só que, apesar de ser um aspecto de formação cultural, hoje esse ensino religioso ele vem sendo usado como um mecanismo de coerção individual. Quando você tem determinada escola ensinando suas religiões aos alunos, você tem que existem religiões prioritárias. Não são ensinadas a maioria, pelo menos, algumas só, no máximo. Então, essa escolha faz com que gere um tipo de segregação da cultura, porque o Brasil é plural. O Brasil é formado de diversas culturas principalmente africanas. E você pensa que poucas religiões africanas são ensinadas em aula. Pelo menos onde eu formei, ou onde amigos meus formaram, nenhuma foi ensinada. Então você pensa em outras escolas. Então você tem que ter esse conhecimento de que, apesar de ser um aspecto de formação cultural, ele vem sendo usado como um mecanismo de coerção individual. Então esse é meu ponto de vista. E eu vou demonstrar isso na introdução e reforçar no meu desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então aqui, gente, eu gosto de falar o seguinte. Você tem uma parte que é positiva, né? Se você pensar que isso seria um aspecto de formação cultural, e você tem um aspecto de coerção individual, um aspecto negativo, um infeliz aspecto negativo. E o que acontece?
o cenário ideal é que esse aspecto positivo fosse reforçado. Realmente ele existisse ali com força. Mas não é o que acontece. Infelizmente, o cenário negativo vem prevalecendo. Então, você tem que demonstrar isso já na redação. Já demonstrar esse ponto de vista. E aqui a gente tem outro tema aqui, por exemplo. Esse aqui foi um tema que caiu na PM de São Paulo, oficial, acho que foi 2015, tá? Proibição dos bailes... Opa, perdão. Cadê? Proibição dos bailes funk em vias públicas. Esse é o tema. O núcleo do tema é esse. Aí você tem os recortes. Isso é uma busca da ordem social ou é um mecanismo de repressão às classes menos privilegiadas? E aí você tem essas duas possibilidades aqui de pensar. Pensa comigo, pessoal. Apesar de você não gostar do funk, apesar de você não apoiar o baile funk, apesar de existir drogas, tráficos ali em alguns casos, existe criminalidade, a gente não pode negar que ali é um aspecto de cultura. Você pode não participar, mas lembre-se, nem tudo que você participa significa que é ruim. Tudo bem? Então, por mais que você não participa, outras pessoas têm esse meio de cultura e gostam disso. Se identificam com isso. Então, por mais que eu não goste, por mais que eu não aprecio, eu não tenha nenhum interesse, você tem que pensar, será que é correto proibir em busca de ordem social? Ou será que isso seria um meio de reprimir essas classes menos privilegiadas? Então, pessoal, reprimir a cultura é uma espécie de censura e, em alguns casos, pode inclusive ferir os direitos humanos. Então, claramente, proibir o baile funk claramente seria uma busca, seria um mecanismo de repressão das classes menos privilegiadas. Isso aqui eu não tenho dúvidas. Tá? Então, na minha introdução, eu já devo demonstrar isso. E a proibição dos bailes funk visam o quê? Eles visam buscar a ordem social. A proibição visa isso. Só que, lembra, visa isso, mas não acontece. Na verdade, faz com que seja um mecanismo de repressão às classes menos privilegiadas. Um mecanismo de censura, que pode ferir os direitos humanos. Então, essa é a minha opinião. E o que eu tenho que fazer agora é demonstrar a introdução e também reforçar no D1 e no D2. É isso que você tem que fazer. Gente, antes de passar para a introdução e desenvolvimento, eu gostaria de falar uma coisa especial para vocês. Eu vejo muito aluno bom dando redação, muito aluno esforçado, muita aluna esforçada, excelente. Só que a redação ela tem muitos detalhes, muita riqueza de detalhes, e cada banca gosta de versar sobre isso. O Enem, por exemplo, vem mudando. Nada impede do Enem 2021 trazer um tema interrogativo. Você tem a Polícia Penal de Minas Gerais, que gosta bastante de temas interrogativos. Então, às vezes o aluno sabe versar, falar uma boa redação, ele sabe dissertar, ele tem bons argumentos, ele sabe uma boa estrutura, só que ele nunca treinou um tema interrogativo. E aí, ele vai fazer uma prova, estudou mais de um ano, e ali ele tem uma prova ruim de redação, não porque ele é um aluno fraco, ele é um aluno que estudou pouco, mas é um aluno que não se adaptou à banca, não se adaptou às novas modalidades que a banca pode vir. Então eu sempre digo o seguinte, o aluno que estuda redação, ele tem que ser igual aquele camaleão mesmo. Ele deve ser aquela pessoa que se adapta. Porque a redação, gente, cada banca tem um estilo próprio. Não que vai mudar toda a dissertação, mas muda um pouco alguns direcionamentos, e isso faz com que ou você perca bastante nota, ou ganhe bastante nota. Então o aluno ele deve ser igual um camaleão. Ele deve se adaptar a depender da logística. Se sua banca gosta de temas interrogativos, você precisa aprender. Você não pode fugir disso. Você pode ser um aluno excelente em redação, mas se você nunca treinou um tema interrogativo, você vai sentir dificuldades e isso vai desvalorizar a sua nota. Então, você reconhece ali o que tem que ser feito. Um bom professor vai te mostrar o que você precisa de acordo com o seu edital. E você tem que seguir isso aí, você não pode fugir. Seja um camaleão, se adapte às piores circunstâncias e faça com que aquilo ali seja seu aspecto de vitória. Vamos para cima, vamos com tudo. Então é isso que eu quero ensinar. E agora eu vou demonstrar como seria a introdução nesses dois temas, tá? Já demonstrei o meu ponto de vista e como vocês devem fazer. De novo. Me sigam lá no Instagram ou se inscrevam no canal, de novo. Mas vamos lá. Ok, pessoal, a gente tem esse tema no ensino religioso nas escolas, se é um mecanismo de coerção individual ou se é um aspecto de formação cultural. Você tem esse tema. Eu já falei a posição. Tá? Então eu vou fazer agora uma redação acerca disso. E eu começo ali minha introdução, minha abertura, falando a respeito do ensino religioso, sem definir ali um ponto de vista, mas falando a respeito disso. Ok, o ensino religioso nas escolas permite que os indivíduos conheçam diversas culturas que ajudaram a formar o Brasil.
a exemplo dos rituais africanos. Ou seja, a partir daqui eu ainda não defini meu ponto de vista. Apesar de eu falar que existe ali o ensino de diversas culturas, do ensino da formação do país, claramente ainda não tem minha tese, mas tem um indício já. Isso é importante. Gente, essa parte aqui é chamada de abertura, tá? É abertura. Aqui, geralmente, eu vou falar sobre o eixo temático, ou eu posso falar sobre o tema, mas ainda não defini minha tese, tá bom? E agora, gente, eu vou definir minha tese. E após isso eu vou versar sobre os argumentos possíveis. Vamos lá. Entretanto, apesar da importância desse recurso, gente, que recurso? O recurso do ensino religioso. Ele vem sendo usado como ferramenta de coerção individual, tá? O que ocasiona clara violação do seu propósito. Então, claramente aqui eu demonstrei que meu ponto de vista, que o ensino religioso, ele é para a formação cultural. Ele é um aspecto de entender a cultura que formou o Brasil, por exemplo. Só que, atualmente, ele vem sendo usado como uma ferramenta de coerção individual. Então, esse é meu ponto de vista. E agora eu vou provar meu ponto de vista acerca com argumentos. Tá? Esses argumentos serão debatidos no D1 e no D2 para provar esse ponto de vista. E aqui agora eu coloco aqui meus argumentos. Aqui, ó. Nesse sentido, corroboro com esse cenário a ausência de uma política educacional transparente e o uso da fé como recurso de convencimento, fora da ideia de que deve ser um estudo cultural. Então, gente, é muito bacana aqui vocês terem o seguinte entendimento. Primeiro, vou marcar aqui as partes, tá? Aqui eu problematizo. Não ficou muito bom a letra, tá? Problematizo e exponho tese. E aqui eu trago meus argumentos 1 e 2 para provar essa tese. Então é muito importante você fazer isso na sua introdução. Lembra, redação não é charada. Demonstre na hora, no início da redação, seu ponto de vista. Redação não é charada, não deve ser escondido nada aqui. Então agora nós vamos ver outro tema. Em relação à proibição dos bailes funks em via pública. Se é uma busca de ordem social ou se é um mecanismo de reprimir as classes menos privilegiadas. De novo, pessoal, vamos lá. Eu trago um repertório, eu falo sobre a Constituição Federal. Gente, a Constituição Federal é excelente para redação, ela faz tudo. É como dizem, a Constituição Federal faz tudo, só não traz a pessoa amada. Porque versa sobre tudo. Quem conhece a Constituição Federal, por alto assim, consegue encaixá-la em qualquer tema. Tá? Mas vamos lá. A Constituição Brasileira de 88 garante o pleno exercício dos direitos culturais e incentiva a valorização de manifestações culturais. Isso aqui, gente, por mais que repetiu culturais, isso aqui é um artigo da Constituição Federal, tá? Eu estou falando a respeito de um artigo da Constituição Federal, chamado de abertura. Tá? E agora, gente, eu vou expor minha tese. Eu vou problematizar e trazer minha tese. Entretanto, em relação a bailes funks, existe a ideia de que esse recurso deve ser proibido em busca da ordem social. Existe essa ideia. Constatando uma clara violação de repressão às classes menos privilegiadas. Ou seja, eu já demonstrei minha tese. Meu ponto de vista é esse. O ponto de vista é que proibir baile funk é reprimir classes menos privilegiadas. Isso aqui está claro. Nesse sentido, agora eu vou buscar meus argumentos para provar essa minha tese. Deve-se analisar como a deturpação dos valores culturais e o tradicionalismo escolar potencializam essa problemática. Então aqui você tem meus argumentos. Argumento 1, argumento 2, tá? Aqui você tem deturpação, valores culturais e tradicionalismo. Então esses são os argumentos. Tá, gente? Então você já percebe que na introdução eu já demonstro meu ponto de vista, tá? Então como seria o desenvolvimento? Porque é o seguinte, professor, você falou que eu demonstro na introdução e reforço no desenvolvimento. Como vai ser? Aqui você tem um desenvolvimento, tá? Antes que alguém comente, professor, isso não vai caber na redação. Gente, redação letra pequena. Se eu estou mostrando o que cabe, tá? Já vou dando essa resposta aqui, já que é necessário. Sempre tem aquela pessoa que não olha o conteúdo, mas olha o tamanho. Vamos lá. Vou realizar agora o desenvolvimento. É preciso compreender, inicialmente, que a desvirtuação dos valores culturais é uma das principais causas do problema. Lembra, isso aqui é meu argumento, tá? Quando você viu aqui, ó, deturpação dos valores culturais, é a mesma coisa. Então, eu vou versar sobre esse argumento. Quando a gente tem essa parte aqui, é chamado de tópico frasal. Vocês pensam bem assim, gente, ó. Qual é o meu argumento?
Meu argumento é X. Então, o que eu vou falar? Né? O que eu vou falar? Eu vou falar que, inicialmente, a desvirtuação entre valores culturais é uma das principais causas do problema. Tá, vamos lá. Agora eu preciso argumentar. Se isso é uma das principais causas do problema, por que isso ocorre? Ou seja, por quê? Por que isso ocorre? Agora nós vamos mostrar por que isso ocorre. A gênese desse quadro decorre da ausência de conhecimento populacional em entender o ideal de representatividade da cultura, perdão, e sua necessidade para construir a nação plural e harmônica. Qual é o resultado disso? Desse modo, alguns indivíduos tendem a qualificar os costumes dos povos, o que ocasiona graves violações de direitos humanos, como, por exemplo, direcionar a proibição dos bailes funks. Então você percebe o seguinte, eu argumento porque isso ocorre. Isso aqui é chamado de argumentação. Pense, por que isso ocorre? Argumente acerca disso. E eu demonstro aqui de novo, olha, você proibir, você valorar uma cultura como melhor que a outra e que alguma deve ser reprimida, é claramente uma violação de direitos humanos. E, por exemplo, você tem a proibição dos bailes funks. Melhor resposta que essa? Difícil. Vamos lá, continuando. Vou colocar agora um repertório para provar o que eu falo, né? Porque eu tenho que provar o que eu falo, para não passar de opinião. Sob essa ótica, o educador português José Pacheco consolida a expressão descolonização do pensamento, a qual explica a importância de desconstruir conceitos e ideias fixadas na mentalidade social com potencialidade para atingir negativamente alguém ou algum grupo. Ou seja, aqui eu tenho meu repertório. Só que pensa comigo, eu tenho um repertório que eu verso a respeito aqui do meu argumento, não sobre o tema especificadamente, mas sobre o meu argumento, só que eu preciso comentar sobre esse repertório para torná-lo produtivo, certo? Porque repertório sem comentário, ou sem ser debatido, não é produtivo, então não serve de nada. Então eu preciso comentar acerca disso. Pensa comigo, se eu estou falando aqui a respeito da descolonização do pensamento, que isso tem uma função de desconstruir conceitos que tentam negativar algum grupo ou alguém, e daí, como que eu aplico isso aqui ao meu tema? Então pensa comigo. E daí, né? E agora eu respondo, gente, olha. Assim, é indispensável descolonizar o pensamento da nação em torno dos bailes funks, muitas vezes visto como algo fútil e deplorável, a fim de que seja possível observá-lo como importantes meios culturais. Ou seja, percebe que aqui eu reforço novamente, olha, que é um meio cultural, que você não pode proibi-lo, você não pode deixar aqui que sua visão, unicamente sua visão, seja algo de todos, que sua visão de algo fútil e deplorável seja algo que estão visto em todas as pessoas. Isso é apenas sua visão. Você não é o mundo, você é apenas uma pessoa. Não é porque você tem esse pensamento que algo deve ser proibido. Ainda mais algo cultural. Então, eu demonstro isso aqui. Percebe que a todo momento eu estou falando sobre a minha tese. Olha, isso aqui é uma grave violação de direitos humanos, que é a proibição dos bailes funks, que tem que descolonizar esse pensamento em relação aos bailes funks. Por quê? Porque isso é um importante meio cultural. Então eu estou sempre rebatendo ali, reafirmando minha tese, reafirmando meu ponto de vista. E é isso que vocês devem fazer, tá? Então sempre pensa comigo. Tópico frasal, argumento 1, o quê? A argumentação, porque isso ocorre, prove isso. Repertório, torne o repertório produtivo, pense daí como que se aplica isso na minha redação. E após isso, de novo, reforce o seu ponto de vista. Gente, então isso aqui, gente, de novo, que agora eu vou voltar à tela, isso é debater a respeito de um tema interrogativo ou um tema alternativo. Não tem mistério, é assim que você faz, sem charada, deixando claro o seu ponto de vista. De novo, adapte às circunstâncias. Se sua prova gostar de cobrar temas assim, você vai estudar temas assim, não tem porquê deixar com que essa pequena diversidade se torne um principal obstáculo na sua aprovação. Você vai fazer Enem? Tem a possibilidade de cair? Tem. Então estude, não faz mal entender esse tema. Sério, se adapte, seja um camaleão, faça como isso. Isso aqui é o lema daqui diante. Você tem que se adaptar às circunstâncias e não reclamar diante desses temas. Aqui eu espero que deixe o mais claro possível acerca disso, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi agradável para vocês,
Me sigam aí nos canais, me sigam no Instagram, deixa uma palminha nos comentários como um agradecimento do vídeo que eu fiz aqui dessa mini aula a respeito disso. Espero que eu tenha solucionado suas dúvidas. Meu nome é Professor Fagundes e até mais.